Muito boa noite. A gente vive num mundo, Baruch Hashem, que ele é muito dinâmico. Especialmente no século XXI, se a gente for olhar, o que era ontem, hoje já não é mais. E o que é hoje, provavelmente, amanhã não será mais. As coisas mudam muito, muito rápido, de uma forma assim, gigante, impressionante. E no mundo corporativo, se a gente for olhar, a gente também tem muitas mudanças, porque já que o mundo é dinâmico, e o mundo corporativo faz parte do mundo, então obviamente ele também é dinâmico. Uma das grandes mudanças que a gente vê em diversos países, e muitas pesquisas, algo impressionante, pesquisas diferentes, em lugares diferentes, em países diferentes, indicam para a gente um ponto em comum no mundo corporativo. Faz tempo que muito tempo atrás, uma das top priorities no mundo, uma das prioridades no mundo corporativo, no business, era um skill, alguma habilidade. Essa habilidade, na verdade, era de um funcionário que trabalha numa corporação, ele saber fazer a função dele. Por exemplo, um vendedor vender, um comprador comprar, a importação, outro no mercado financeiro preparar onde investir, pelo menos onde acha que é o mais certo investir, um médico, um diagnóstico correto para o paciente, and so on. Hoje, óbvio que a pessoa precisa ter a habilidade dele, mas o maior skill, a maior habilidade que um funcionário precisa ter, isso é apontado mais uma vez por diversas instituições, diversas pesquisas no mundo, é saber se relacionar com os demais. O médico com seus pacientes, o gestor do fundo com seus funcionários, aqueles que vendem um fundo com os clientes e daí por diante. Óbvio que a pessoa precisa saber, o médico precisa saber onde fica o coração, para isso ele não pode ser um cardiologista, mas junto com isso, não menos do que isso, e ainda mais quando se trabalha com mais gente, foi apontado que a necessidade da pessoa saber se relacionar com os demais. E na verdade, Baruch Hashem, já que a gente vive num mundo que tem mais gente, poucos de nós vivem na ilha lá abandonado junto com os macaquinhos, a maioria de nós vive com mais gente, então indispensável é que cada um de nós saiba se relacionar com os demais. E de fato, esse skill fala muito pra gente, fala de uma habilidade power que o mundo vem pedindo de nós a cada vez mais, especialmente nessa última geração. Essa habilidade, na verdade, ela roda em volta de uma midá em específico. E sobre essa midá é o que eu vou, se Deus quiser, falar com vocês hoje à noite. É o seguinte, vamos começar por aqui, pessoal. Na saída do Egito, essa midá ela aparece algumas vezes, e já que tudo o que vai acontecer na história do mundo e no século XXI, que é onde a gente vive, já estava previsto no começo da criação do mundo. Então vamos começar lá para, no caso aqui, 2-3 pontinhos sucintos sobre a saída do Egito. Olhem que maravilhoso. Os Eudim estão saindo do Egito e de repente, logo antes da gente sair, depois de 210 anos de escravidão, Hashem fala, olha, eu preciso te pedir um favor. Pede para Moshe Rabbeinu pedir para o povo. Daber na beosneam, fala no ouvido das pessoas e diga para eles um favor. E de repente Moshe Rabbeinu pede um favor para o povo pedir para os egípcios. Mas a forma com a qual este favor é pedido, qual que é a instrução de Hashem, mais uma vez, Daber na, please, beosneam, no ouvido do povo. Moshe Rabbeinu fale você no ouvido do povo, Yehudi, para o povo Yehudi tomar tal e tal atitude antes de sair do Egito. É muito interessante porque em qualquer idioma que a gente for ver, mesmo no hebraico, mas em qualquer idioma também, a gente não fala, quando a gente vai falar com alguém, a gente não fala no ouvido dele. Né? Tem alguns comentaristas que falam que falar no ouvido quer dizer conta, tipo telefone sem fio, sabe, um segredinho. Mas a maioria dos comentaristas não fala assim. E a pergunta é, o que quer dizer fala no ouvido? Muitos nem apontam isso como uma pergunta. Mas fiquei me questionando, quer dizer, fala no ouvido. Óbvio, quando você vai falar com alguém, você tem que falar com o ouvido dele, não dá para a gente falar com a boca. A Torá nunca fala para a gente falar com a boca.
porque é difícil falar com o nariz ou com o ouvido. Então, quando a Torá fala, implícito nisso é falar com a boca. E escuta com o ouvido. Então, por que quando Hashem foi dar instrução para Moshe Rabbeinu passar para o povo, ele falou, olha, por favor, Daberna, siltople, please, fala, Beosneam, no ouvido dos Yehudim, para que eles façam tal instrução. A instrução lá devida no momento. E de novo, em outro momento na saída do Egito, aparece algo muito parecido com isso. Estava folheando o Humash, nessa vez agora em Parashat Bo, Hashem fala o seguinte, olha, sabe o que? Eu vou te tirar do Egito algum dia, mas eu vou fazer um monte de milagres no Egito. E Hashem fala para Bnei Israel o seguinte, porque eu estou fazendo todos esses milagres para você no Egito, povo Yehudi, Leman tesaper be'ozne bincha. Sabe por quê? Para que você, no futuro, conte para os seus filhos que Hashem fez todos esses milagres. Na verdade, parte disso é a história que a gente comemora em Pesach, na Haggadah de Pesach, na noite de Pesach. Mais um minuto, pessoal, voltando. A instrução que Hashem dá para a gente na Torá é Leman, para que Hashem fez os milagres, 10 makot, 10 pragas no Egito, com qual finalidade? Leman tesaper beozne bincha, para que você possa, para que nós possamos contar nos ouvidos dos nossos filhos. E de novo, aqui já não dá para falar que é segredo. A explicação que alguns mefarshim falam lá em cima que é segredo, aqui não é segredo, porque Hashem fala que é que a gente conte para todos os nossos filhos, não no ouvido de um, para todos eles. Então, o que é essa instrução muito parecida com antes? Leman tesaper beozne bincha, fale no ouvido dos seus filhos. Ou, como disse lá em cima, uma outra instrução que Hashem falou para a gente, que a gente mencionou há 3 minutos atrás, da Berna, Moshe Rabbeinu fala, beozneam, no ouvido do povo Yehudi. Um minuto. A gente sempre que a gente fala com ele, a gente fala no ouvido dele. Óbvio, ninguém fala para escutar o nariz ou para a garganta escutar. Quem escuta é o ouvido. E uma terceira e última pergunta, muito que vai junto também com isso, é o seguinte, pessoal. Olhem que interessante. Se eu for perguntar para qualquer um de vocês, quem que conversou com o faraó na saída do Egito? Quem conversou com o faraó durante aquele 1 ano de negociações? Né? Teve negociações da ONU lá no Egito para faraó deixar a gente sair, e foram negociações dificílimas. Só que não tinha CNN ainda na época, então não tinha tanta propaganda, mas as negociações foram muito difíceis. Deixa sair, não deixo, vou deixar, dá. Primeira macá, tá bom, eu vou deixar, depois a macá fica branda, desaparece, aí o faraó muda de ideia de novo. Quem que ficou indo e voltando, conversando com a nação egípcia? Então, na verdade, o que a gente imagina? Moshe Rabbeinu. Espera aí, a gente sabe também que teve Aharon junto. Então, peraí, foi Moshe ou foi Aharon? Foi Aharon ou foi Moshe? Quem falou com o povo Yehudi? Quem falou com o povo egípcio? Quem fez a intermediação entre um e outro? Rahamim contam para a gente, nossos sábios dizem o seguinte, que Moshe Rabbeinu falava, e Aharon, Hashem, quando Moshe Rabbeinu falou que ele não queria ir sozinho tirar o povo do Egito, porque Aharon era 3 anos mais velho do que ele, tinha medo que ele ia ficar incomodado, mesmo que Aharon não ia, mas Moshe Rabbeinu se preocupou com o sentimento de Aharon, então Hashem falou para Moshe, ok, vai você, e o seu irmão também, Ve'aron achicha ihye neviecha. E comentaristas falam para a gente que Aharon vai ser o tradutor de Moshe. Tradutor para quê? Para egípcio, para falar o francês da época, o egípcio, o dialeto egípcio da época? Não, Rahamim contam para a gente que funcionava da seguinte forma. Moshe Rabbeinu, queridos, ele recebia uma mensagem de Hashem, no caso a gente chamaria isso de profecia, o que falar para o Paró, o que falar para o povo Yehudi, o que deixar de falar. E Aharon, seu irmão, ele conduzia essa mensagem para o povo, para o Paró e daí por diante. Ou seja, a fonte de informação sempre era Moshe Rabbeinu, porque ele recebia direto a profecia de Hashem, mas nós escutávamos a voz de quem? De Aharon, irmão de Moshe Rabbeinu. Então aqui, pessoal, a gente aprende uma coisa muito importante que vai responder nossas perguntas daqui a um segundo. É o seguinte,
A Torá está ensinando para a gente que nas nossas comunicações, na nossa ligação interpessoal, que a gente falou que o maior skill hoje em dia, mais necessário, quer dizer, o primeiro é indispensável, a habilidade pela qual nós fomos contratados, cada um no seu trabalho. Mas mais importante do que isso é saber se relacionar com os outros. Para isso precisa de uma comunicação. A comunicação, ela tem dois ingredientes, fiquei pensando. Moshe e Aharon. Moshe recebia a mensagem e Aharon passava adiante. O que quer dizer isso? Moshe Rabbeinu recebia o comando. Óbvio que Moshe Rabbeinu podia fazer os dois, não tem nem dúvida, mas Moshe Rabbeinu pediu para dividir o task, o trabalho dele com Aharon, para que Aharon, entre parênteses, não ficasse chateado. Mas óbvio que Moshe era capaz dos dois, então Hashem dividiu. Então Hashem fala, olha, tá bom, Moshe Rabbeinu, você vai receber o comando, como que se fosse, a profecia, no caso, senta, levanta, fala com Paró, deixa de falar com Paró, manda a terceira praga, tira a quarta praga e daí por diante. E Aharon vai ter uma segunda função ainda nessa comunicação. Qual que é a função dele? É como passar este comando para o Paró, para o povo Yehudi, de uma forma que eles queiram receber e façam isso. Porque não basta que a gente fale algo, é importante chegar no recipiente e que surta o efeito desejado. Então, Moshe Rabbeinu recebeu o comando, faz, não faz, etc e tal, e Aharon passava a mensagem para o povo, pessoal, nem que pérola master que vai sair daqui, ele passava a mensagem para o povo de uma forma que o povo ia querer escutar. Porque a gente sabe que muitas vezes, na vida, a mensagem, se ela é bem dita, de uma forma querida, gostosa, que outros querem escutar, ok. Mas se a mensagem pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, o comando, a ideia pode ser mais maravilhosa e foi falado de uma forma ruim, então não vai surtir efeito nenhum aquele, entre aspas, comando. Então a função de Moshe e Aharon é Moshe recebia o comando, assim que eu entendi, e Aharon, ele era o porta-voz de falar de uma forma agradável para o povo. E mais uma vez, Moshe Rabbeinu poderia sim, apesar da dificuldade de falar dele, ter essa habilidade, mas ele falou para Hashem, eu quero dividir isso com Aharon para dividir minhas honrarias com ele. Fecha o parênteses. Agora olha que interessante. A gente perguntou, há poucos momentos atrás, porque o Passuco fala Lemante saper beosnem bincha. Hashem falou, olha, eu vou fazer um monte de milagres, Hashem falando para o povo, com uma finalidade, para você contar isso, pai, para o ouvido dos seus filhos. E a gente perguntou, como assim, contar no ouvido? Óbvio, a pessoa escuta com o ouvido. Talvez, Hashem está contando para a gente aqui o seguinte, olha, que cada um de nós tem um pouco de Moshe e um pouco de Aharon dentro da gente. A gente tem uma ideia que a gente quer passar para os nossos filhos. Pode ser do milagre da saída do Egito, pode ser uma obrigação para a escola, pode ser um conselho para a faculdade, pode ser um conselho para o kolel, pode ser um conselho para you name it. O Moshe que está dentro de nós, só exemplificando o que é o comando que a gente quer passar, fala, olha, fala assim rápido, resolve, agora. Porém o Aharon, que está dentro da gente, no caso do Moshe, mais uma vez era o comando e Aharon era o porta-voz, fala um minuto, agora não é uma boa hora de falar. Talvez dessa forma não vai funcionar. Talvez tenha que achar outra pessoa, talvez tenha que achar outro momento, talvez tenha que achar de uma forma indireta. Ou seja, se comunicar com o próximo é uma arte. Essa arte depende de primeiro ter uma ideia e depois ver como passar essa ideia beosne bincha, de uma forma que o ouvido da pessoa quer escutar. Ou seja, quando o Passuco fala para a gente, queridos, daber beosne bincha, fala no ouvido do povo. Ou quando Hashem fala, olha, você vai contar no futuro os milagres, e fala no ouvido dos teus filhos. O que quer dizer no ouvido? De uma forma que seja gostoso que eles escutem, para que faça carinho nos ouvidos deles e aí eles queiram fazer. E isso é uma arte de verdade muito mais do que a Mona Lisa. Sem desmerecer. É uma arte dificílima, porque muitas vezes a gente quer falar alguma coisa, aí a gente já quer, jogar a mensagem para fora. Então esse, como que se fosse, é o comando que está dentro da gente. No exemplo antes,
É o Moshe Rabbeinu que está dentro da gente. Logo depois, queridos, tem que ter também um Aharon dentro da gente que saiba como falar isso, quando falar isso. Talvez de uma forma divertida, talvez numa história, talvez de uma forma indireta. Depende da criança, depende do adulto, depende do momento, depende do funcionário, depende de quem for e quando for. Grande parte das coisas que a gente quer falar, a gente acaba tendo o primeiro comando e o segundo step, que é como falar, nós falhamos. Até fica parecido no português, né? O falar, ele dá uma falha. Né? O que faz de um pai ser um bom pai? O que faz de uma mãe ser uma boa mãe? De um Rav, de um businessman, de qualquer coisa. É que a pessoa tem uma ideia legal, tem a cabeça no lugar, tem uma visão boa, mas não adianta chegar e falar para o público, vocês têm que fazer assim. Ninguém vai querer escutar. Quando vem na paulada, às vezes a gente não escuta. Ainda mais do século XXI, que a gente sempre quer a forma mais fácil para sair fora das coisas. Então às vezes tem que sair com uma história, às vezes tem que deixar um silêncio na plateia, cada vez é de uma outra forma. Com os filhos, no trabalho, na sala de aula. O Rahamim vem contar para a gente que para ter uma comunicação tem 2 steps. O que falar e como falar. E cada vez a gente precisa pensar, vou falar isso para o meu funcionário, para o meu filho, para minha filha, para o meu esposo, para minha esposa. Será que vai ser da Bernabe Osnei? Será que eu vou conseguir falar no ouvido dele ou dela que a mensagem vai surtir um efeito ou eu só vou fazer barulho? Porque barulho, pessoal, o cachorro também faz, ele late também. E olhem que interessante, eu vi uma história que exemplifica isso de uma forma muito legal. Vi um jovem, uma jovem no caso, melhor dizendo, uma vez, fazendo o Birkat Hamazon. Depois de comer pão, abrahá, Birkat Hamazon. Estava fazendo de uma forma muito empolgada, viva demais assim, muita emoção, muito entusiasmo. Outra menina que estava perto dessa primeira menina, vamos chamar a primeira menina de Sará, a menina que está fazendo o Birkat Hamazon com empolgação, vamos chamar ela de Sará. Uma outra menina que estava do lado dela, foi lá, levantou para cortar o barato dela. Fala, meu, para de... que você está tão empolgado assim, o Birkat Hamazon, relax, fica de boa. Havia uma senhora, do lado daquela moça, que foi baixar a bola de Sará, que mais uma vez Sará é quem estava fazendo o Birkat Hamazon, e ela falou para ela, não vai. Sará terminou o Birkat Hamazon, depois aquela senhora que estava perto da menina, que ia debochar de Sará, que estava fazendo o Birkat Hamazon com muita empolgação, falou para ela o seguinte, deixa eu te contar uma história. Você queria ir lá e baixar a bola de Sará, não é? Falou, porque ela acha que ela fica balançando, fica fazendo. Eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu também, quando vi Sará fazendo o Birkat Hamazon, eu achei um pouquinho diferente. Só que para mim não me incomoda tanto porque eu também era assim. Uma vez na minha vida, eu também fiz Birkat Hamazon assim. Eu comecei a fazer de uma forma empolgada porque eu aprendi que era Birkat Hamazon, minhas professoras me explicaram. Uma vez escutei um shiur que Birkat Hamazon é a única brachá do mundo que é uma mitzvah da Torá. É a única, de todas as brachot que existem. Então eu me empolgava muito. Até que uma vez, uma menina, tudo isso essa senhora contando, para aquela menina que queria interromper o entusiasmo de Sará. Então essa senhora falou o seguinte, olha, eu também me empolgava muito. Até que uma vez uma menina chegou para mim e falou o seguinte, olha, você já terminou de fazer Birkat Hamazon ou você ainda está fazendo? Ela me viu minutos depois que eu já estava comendo pão e já estava fazendo Birkat Hamazon, e para debochar de mim, ela falou, olha, já terminou o Birkat Hamazon ou você ainda está fazendo até agora? Eu fiquei com vergonha porque tinha mais gente perto de mim, e eu quero te contar alguma coisa. Eu fiquei 3 anos da minha vida sem ter coragem de olhar para o Birkat Hamazon de novo. Porque cada vez que eu olhava para o Birkat Hamazon, eu não conseguia mais lembrar do entusiasmo que eu tinha. Daquelas coisas maravilhosas e verdadeiras que eu escutei sobre o Birkat Hamazon. Mas escutei quanta vergonha eu passei na frente das minhas amigas quando aquela moça, aquela menina falou para mim, olha, já terminou o Birkat Hamazon ou está faz 1 hora já fazendo aí e ainda não terminou? Ou seja, às vezes, a gente até quer, talvez seja num momento legal, de uma forma, mas um minuto,
não precisa balançar tanto no Birkat Hamazon, não precisa chamar tanta atenção. Mas depende de como a gente fala isso. Porque aquela mensagem, quando ela é falada com carinho, ela é be'ozneam. Quando ela é falada de uma forma que não é a única forma ideal, então não é be'ozneam. E aí não só que a comunicação não surte efeito, como ela gera um efeito negativo. Aproveitando, vou contar mais uma história que tem a ver com isso. Só que essa história se passa agora em Beit Vagan, numa yeshiva famosa chamada Kol Torah, em Jerusalém. Os Ashkenazim, em especial, têm o costume no Yortzeit, no dia do falecimento de algum ente, de serem Hazan. Então, havia um senhor que morava recém-chegado em Israel, Hassídico, ele morava em Beit Vagan, e ele começou a rezar em Kol Torah, ele sabia o horário das rezas, e era o Yortzeit de algum ente dele, ele queria ser Hazan, ele se sentia muito confortável no yeshiva, mesmo que não conhecia muita gente ainda lá. Ele já chegando, sabia que Mincha era o horário X, ele foi já 1 minuto antes, chegou lá, e quando era hora de Mincha, ele já subiu sozinho onde o Hazan fica, e começou a Shrei Yoshvei Betecha, onde começa a Mincha dos Ashkenazim. De repente, todo mundo vê que tinha algo de estranho lá, porque normalmente quem faz Mincha eram as pessoas da Yeshiva, que era uma outra pessoa, e o assento desse senhor também era diferente, porque ele era hassídico, diferente dos Ashkenazim que tem um outro assento. O pessoal já estava pronto para chegar e falar para ele, olha, quem que você acha que você é? Você nem pediu autorização, está subindo aí para rezar e tal. O Rosh Yeshiva da época, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichron Libracha, faz para o Gabai, deixa ele continuar sendo Hazan. Ele já subiu, já está lá, vai envergonhar ele, deixa ele continuar sendo Hazan. Ok? Esse senhor foi sendo Hazan, e logo depois de terminar a Mincha, havia Tachanun, que é uma parte que a gente faz, logo depois do Kadish. Esse senhor Hassídico pulou direto o Tachanun e foi para o Kadish, porque dentre os Hassidim, muitos deles, quando tem um Yortzeit, eles pulam o Tachanun. Então os alunos acharam muito estranho, que sempre tem Tachanun na Yeshiva. Cada vez que tem Yortzeit, eles não pulam o Tachanun, que é essa parte da Tefilá. E de repente, eles ficaram quietos, porque o Rosh Yeshiva não falou nada, mas eles começaram cada um a bater no peito e fazer Tachanun. Rosh Yeshiva, Rav Shlomo Zalman, fala para ninguém fazer Tachanun de uma forma discreta. Pergunta para ele, Rav, como assim? Esse cara subiu, foi Hazan sem pedir para ninguém, de repente ele rezou com sotaque diferente, pulou o Tachanun e a gente tem que mudar nossos costumes aqui. Se Rav Shlomo Zalman, olha, talvez ele não devia ter subido, mas ele já subiu, tirar ele de lá, a gente ia envergonhar ele. E mesmo que, para não envergonhar ele, significa ficar um dia tendo que pular o Tachanun, ainda assim vale a dignidade de um outro Yehudi. Porque muitas vezes, pessoal, quando a gente quer passar uma mensagem para alguém, talvez seria no grito, talvez seria sai, talvez seria, você não pediu permissão, mas 1 minuto. Tem o comando e tem como passar a mensagem. Naquele momento, o Rav Shlomo Zalman disse que o comando talvez era tirar a pessoa, mas a segunda parte era como passar a mensagem, não ia funcionar. Então, o daber na beozneam, a forma de falar no ouvido das pessoas, era que os alunos entendessem quando é importante a dignidade de outro Yehudi, mesmo que às vezes a gente precise mudar um pouquinho nossos costumes. Óbvio que cada caso é um caso e cada Rav vai decidir na sua comunidade. Mas aqui a gente aprende, queridos, quanto importante é esse balanço que haja na comunicação. Um passo adiante, uma pessoa que sabe se comunicar consegue vender picolés para esquimós no Alasca. De verdade. A gente sabe que hoje não é o melhor produto, é como se comunica. Na verdade, como se comunicar de uma forma talvez seja, pensando no marketing. O que é o marketing? O marketing, na verdade, é uma ideia, que é o comando. Quero vender o produto, mas não adianta falar pega, tá barato. Compre. Tem que achar uma forma, uma piada, um ator importante, alguma forma
criativa para fazer um marketing disso e vender. O que é o marketing? É nada mais, nada menos que o daber na beosneam, fala no ouvido das pessoas, de uma forma que eles queiram comprar o seu produto, aqui no caso. Essa fala, essa comunicação que Hashem deu presente para nós seres humanos de falarmos, que é o que nos diferencia dos demais seres, é o que traz algo chamado conexão entre as pessoas. Na verdade, uma comunicação saudável nos junta das pessoas que moram ao nosso lado, ou faz uma comunicação não saudável ou uma não comunicação, faz com que a gente viva de uma forma, me permitam, alienado. O que a pessoa precisa saber, que é muito, muito importante, que mesmo numa empresa, numa casa, estive pensando, olha que interessante, pessoal, de acordo com a Torá, é proibido ter um inimigo. Qual a definição de inimigo? Tá bom, é proibido ter um inimigo, é uma coisa fofa, é uma coisa ONG, é uma coisa Hello Kitty, mas um minuto. Como que você me define o inimigo? Eu quero saber se eu fiz haverá ou não. Então, a Gemara fala, o Rambam codifica isso, que quando a gente deixa de falar com alguma pessoa 3 dias, não porque ele mora longe, mas porque eu estou desconfortável com ele, isso é chamado inimigo, e aí a pessoa está transgredindo a proibição da Torá de não ter um inimigo. Olha que interessante. O que é um oyev, inimigo? Não é só alguém que está fazendo guerra com ele. Inimigo é kol she'eino medaber imo gimel yamim. Quando a gente não fala com alguém 3 dias por raiva, por desconforto, isso é um inimigo. Fiquei pensando, o que tem aqui escondido nessa alahá? Talvez, a alahá vai ensinar para a gente o seguinte: se a gente fica 3 dias sem se comunicar com alguém, sem conversar com alguém, sem falar com alguém, o que está acontecendo, pessoal? A gente está se distanciando dessa pessoa. E isso cria para a gente algo que a gente talvez nem percebeu, um oyev, um inimigo. Ou seja, a Torá não está falando para a gente, olha, eu sei que você não gosta dele, então isso é pachuto, é óbvio que é um inimigo. Talvez, Chachamim vai ensinar para a gente, olha, Habibi, se você deixar de falar com ele ou com ela, com aquele funcionário, esposa, marido, filho, filha, está chateado, familiar, rabino, congregação, qualquer pessoa, e passou um dia, você ficou chateado, falou, não, nem vou cumprimentar ele. Segundo dia, tá bom, o que muda? Eu já não, ele não é meu melhor amigo para me cumprimentar ele. No momento que isso se intensificar e ficar 3 dias dessa forma, eu me tornei inimigo dele. O que quer dizer isso? Porque eu não me comunico mais com ele, eu me tornei meu inimigo. Como que a gente se aproxima das pessoas? Via comunicação saudável. Ou seja, quando a gente quer colar um objeto que quebrou um no outro, a gente pega uma super bonder, uma cola boa. A cola que junta 2 pessoas, a cola que faz com que 2 funcionários virem amigos, 2 amigos se mantenham mais amigos, o casal fique mais casal, o filho e o pai, a filha e a mãe, and so on, fiquem mais família, qual que é? A comunicação. E a comunicação não é só passar mensagem, tem que ser daber na beosneam, de uma forma saudável, agradável. Às vezes, a gente quer falar uma coisa, e às vezes tem que esperar muito tempo para falar. E Yaakov queria passar uma mensagem para os filhos dele, 12 tribos. E Yaakov esperou o último dia da vida dele para falar isso para os filhos. Por quê? Porque ele entendeu que se eu quiser falar o comando, eu consigo. Mas se eu quiser que seja Beosneam, no caso, meus filhos, as 12 tribos, Yaakov disse, eu tenho que esperar o momento certo. Para isso precisa ter paciência. Para isso precisa ter um sorriso. Para isso precisa entender o momento, o ambiente, quem está perto, se deve se falar agora, não deve se falar. Igual que uma cola junta 2 objetos, igual que uma solda junta 2 pedaços e gruda eles, o que faz 2 pessoas serem uma só, quase que uma. Em alguns casos, uma só. É uma comunicação gostosa. Quem sabe, se... Talvez fiquei pensando que... Eu não sei se é a palavra mais usada na Torá, eu acho que é. Depois a gente tem que procurar no computador, não sei, mas eu acho que a palavra mais usada na Torá é Vaidaber Hashem el Moshe lemor. É uma frase que a gente nunca dá muita bola, né? Hashem falou para Moshe lemor falar para o povo.
Talvez Hashem falou para Moshe, olha, Habibi, vai dar Hashem el Moshe, Hashem conversou com Moshe, lemor, fala para o povo, não esquece que o comando que eu estou te dando, para colocar tzitzit, para colocar tefilim, para fazer Shabbat, para todos os comandos que Hashem passou para o grande líder, maior homem que houve na nação e no mundo, que era Moshe Rabbeinu, tem que ser lemor, tem que ser que você fale para o outro e o outro quer escutar. Então vai dar Hashem el Moshe, o quê? Lemor, lembra que eu estou te passando a mensagem, agora Moshe Rabbeinu com toda a sua astúcia e inteligência, usa isso para que seja lemor, para que a próxima, o receptor, queira dar ouvido, agora sim, ao que você tem a dizer. Por isso que a Torá falou da Bernabe Osneam, quer dizer Osneam, em português a gente fala, faz com que ele queira dar ouvidos, a gente fala em português, ao que você tem a dizer. Isso depende da chokhmah de cada um e pedir para Hashem ajudar a gente a conseguir fazer isso. Quando a gente vive em algum lugar, pessoal, pode ser em casa, olha que importante, pode ser no trabalho, e a gente vive uma vida de comandos. Paga a conta, cozinha, fala para o outro leva, para o outro traz, para o outro busca na natação, para outra não esquece do rodízio hoje, e daí por diante. A gente está fazendo o primeiro step da comunicação, que é o comando. Agora, quando nós dialogamos, batemos um papo, conversamos de forma carinhosa, quando a gente entende o sentimento do outro, pergunta como você está se sentindo, não como foi teu dia hoje, o que você está sentindo? Às vezes a pessoa vai falar que ele não está se sentindo bem, vai ter que escutar. Porque escutar, ficar quieto, faz parte de uma comunicação também. Comunicação não é falar também, escutar também é parte da comunicação. Os acontecimentos que vão passando no nosso dia, isso faz com que a gente vai se ligando. A gente pode muitas vezes viver numa casa, viver num trabalho. Olha que interessante, pessoal, com alguém 20 anos, 30 anos, a pessoa fala compra, vende, abaixa o preço, sobe o preço, mas nunca teve uma boa relação. Por quê? Porque teve o primeiro passo, o comando. Mas eu nunca pensei como ele vai escutar. Pronto, passa o comando para ele, que se vire. Um minuto. Pesquisa feita, como a gente mencionou no começo do Shur, as maiores empresas do mundo, em lugares diferentes do mundo, do globo, pessoal, o que é o maior skill, a maior habilidade que tem que ter e que isso mantém com a pessoa ter sucesso no trabalho e durar mais no trabalho e não ser mandado é o quê? Saber se comunicar com os demais. Se comunicar não é só passar o comando, é saber como fazer de uma forma agradável, que momento tem que fazer, em que fórum tem que fazer, como tem que fazer. Para isso a pessoa precisa parar e pensar. Porque não tem uma receita única. Mas o ponto não é só me permitam, como a gente fala em português, desculpa a falta de leveza aqui, vomitar a ideia. É um minuto. Meu objetivo é falar ou que surta o efeito. Se é para surtir o efeito, tem que ser da Bernabe Osneam. Tem uma Gemara muito, muito curiosa no Tratado de Ketuvot, na página 17a. A Gemara fala que a gente passa por isso muitas vezes. A Gemara traz um exemplo, mas vale para muitas coisas. Fulano está indo casar. Reuven, Avram está indo casar com Sará. Nomes aleatórios. E de repente, a Gemara faz uma pergunta muito interessante. Você está lá de convidado e você vê a noiva. Você fala, puxa vida, dá vontade de falar para ele, coitado. Coitado de Avram nesse caso. De novo, Avram e Sará, nomes aleatórios. Então eu falo, coitado de Avraham. Coitado. Sará, falta só a vassoura para virar bruxa. Então pergunta a Gemara, você convidado, o que você tem que falar para Avram? A gente podia falar, não fala nada. Não tem que falar. Porque a comunicação é o que junta as pessoas. Então a gente tem que falar. A gente viu, está lá no casamento, o que a gente fala? Então a Gemara fala, sabe o quê? Bet Shammai fala, fala o que você está vendo. Fala que ela é bruxa e só falta a vassoura. Porque você não pode mentir. Bet Hillel, por sua vez, e é assim a Halachá, fala, olha, não, você tem que falar que Kalá Na'a Vachasudá. É uma menina, uma noiva bonita, e muito fina, muito tzadeket, muito boa. Um minuto, peraí. Fina, bonita?
Pergunta a Gemara, de acordo com Beit Hillel, como que eu posso falar isso? Estou mentindo. Uma das proibições da Torá é mentir. Midvar sheker tirchak, tem que ficar longe da mentira. Agora eu vou falar para ele que a noiva dele é linda, que ela é bonita, que ela é fina. Então a Gemara responde, Beit Hillel responde o seguinte: alguém já comprou algum objeto? O que a gente fala para ele? É bonito ou é feio? Fala, claro que você fala que é bonito. Você fala que você vai elogiar o objeto. Por quê? Porque ele já comprou, já é dele. Se ele não comprou e vem pedir opinião, ok, mas se ele já comprou, é dele. Então você tem que elogiar. No caso aqui, ele já casou. Ele não veio te perguntar se deve casar ou não. Ele já casou. Então agora, se ele casou, é porque ele gostou dela. Então acha alguma forma bonita de elogiar ela alguma coisa. Ou seja, quando a gente vê alguém comprou uma casa, um móvel, já casou, já ficou noivo. Fala, o que você achou da minha noiva? Maravilhosa, super gentil, procura um trait nela e elogia isso aqui. Mas não é mentira. Diz a Gemara que não, porque se ela decidiu comprar isso, casar com ele, casar com ela, é porque ele gostou dela. Então procure algo para elogiar ela, para elogiar ele, para elogiar a mercadoria que ele comprou. Ou que ele tenha feito, ou cada um no seu exemplo. E a Gemara aprende daqui algo fascinante. Diz a Gemara o seguinte, daqui a gente aprende, e ela já fica com Beit Hillel mais uma vez, Leolam tehedato shel adam meurevet emabriot. Sempre, Leolam, a pessoa tem que estar imersa com os demais. Irashi que diz para a gente, o que isso quer dizer? Lasot leish vaish kirtzono. Esse Irashi me chamou muita atenção. Fazer cada pessoa e pessoa ficar feliz, satisfeita, o ratzon dele, a vontade dele. Ou seja, quando a gente vê alguém, queridos, e a gente vê essa pessoa, a nossa comunicação tem que pensar como eu posso fazer ele ficar mais feliz. Se ele já comprou algo, se ele já fez algo, porque a boca tem que vir para quê? Para aproximar as pessoas e não distanciar as pessoas. Para isso, precisa lembrar duas coisas. Você tem que pensar o que é para ser falado, você tem que pensar, e como a gente vai se comunicar com os outros. Porque a comunicação de verdade é o que nos junta, o que nos separa. A definição de Ohev, que é amigo, Oyev, que é inimigo, é se a gente fica 3 dias sem falar com o outro, por raiva. Isso é um Oyev. Por quê? Porque ficar sem falar é o que nos desconecta. Falar de uma forma agradável é o que nos conecta. E a Gemara fala para a gente, olha, a gente tem uma obrigação. Leolam, a nossa obrigação é te'edato shel adam meurevet emabriot. A gente tem que estar junto, meurevet, eruv, juntar um com o outro. Como? Procurando algo agradável para falar do outro. Não que ele chegou atrasado na sinagoga. Não que ele já usou a mesma camisa 2 vezes. Não que de novo ele fez tal coisa errada. Procura um elogio para falar sobre ele. Procura um elogio para falar sobre ela. Em casa, a casa não pode ser uma sociedade, isso é uma empresa de o que fazer e o que não fazer. Faz parte de uma casa. Mas tem que ter uma conjuntura de comunicação com os filhos, com os pais, com os cônjuges. É eu saber procurar formas de me relacionar. E às vezes agora não é o momento de falar. Ah, mas eu vi agora algo que eu preciso falar, precisa. Mas por isso que a gente tem boca e 2 ouvidos. Tem momentos que é para escutar e tem momentos que é para falar. Tem que saber que às vezes é melhor esperar. Tem que saber que às vezes na hora da janta talvez não é um bom lugar, que tem mais gente. Talvez tem que saber na hora do jogo que vai jogar boliche, no meio conversar, no meio que vai andar de bicicleta, vai dar uma volta no quarteirão. Tem momentos para falar e tem momentos para não falar. E quando a gente fala de comunicação, para terminar, meus queridos, e a gente se comunica com os outros e vive com os outros, muitas vezes a gente acaba escutando coisas que a gente não gosta. Qual tem que ser a nossa reação? Óbvio que às vezes a gente pode falar que a gente ficou chateado, para tudo ter um momento, mas nem sempre. Às vezes a gente tem que saber ficar quieto e falar, olha, foi Mina Shamayim, deixar passar. O Zohar HaKadosh conta para a gente que Rabi Abba, nada mais, nada menos do que o Zohar HaKadosh, pessoal. Rabi Abba, uma vez, viu um senhor de Zohar HaKadosh que ele deitou. Estava dormindo. E nem percebeu. Uma cobra estava se aproximando para picar essa pessoa. E Rabi Abba ficou olhando. Tudo isso conta o Zohar. E veio um bicho e picou aquela cobra e a cobra morreu. Mais um pouco, esse senhor estava dormindo.
De repente desabou algo perto dele, deve ser que ele tinha sono muito profundo que ele não percebeu, e aí desabou algo perto dele e não encostou nele. Então o Rabi Abba perguntou para ele, o que você fez? Ele falou, como assim que eu fiz? Quando esse senhor acordou, o que você fez? Ele falou, fiz o quê? Acabei de acordar, não fiz nada. Ele falou, não, olha, contou para ele que tinha uma cobra, que tinha algo que despencou perto dele. Ele falou, olha, me conta o que você fez. Você é um homem que tem méritos, que está protegido por Hashem aqui, tem segurança, Hashem cuidando de você. Ele falou, olha, eu não sei a que você se refere exatamente, entendi as histórias, eu estava dormindo, não percebi, mas assim quanto o Zohar Kadosh, eu tenho um costume que eu aprendi. Falou o quê? Sempre que alguém me faz algo de desagradável, eu perdoo a pessoa. Se eu não consigo perdoar na hora, pelo menos eu penso durante o dia, trabalho porque não é fácil às vezes, eu perdoo antes de dormir. Viver com os outros é saber se comunicar para se juntar. Às vezes sai algum desaforo. Saber escutar e falar ma'alishi, não tem problema, deixar passar. Pelo menos hoje deixa passar, talvez depois da manhã vai lá e conversa com a pessoa, mas não é na hora. Por quê? Isso traz proteção de Akadosh Baruch Hu. Pessoal, e olhem só essa história para terminar. A história aconteceu em Tzfat, em Israel. O nome da família, vamos chamar de Goldman, nome aleatório, foi para Tzfat, e era um hotel pequenininho. Eles ligaram para o dono do hotel, queriam passar no verão lá, e muito calor, eles queriam levar os filhos para a piscina. Então, era um hotel pequeno, tinha 2 piscinas, ele falou, a gente tem muito poucos quartos aqui, a gente vai alugar alguns quartos para vocês, para essa família, e a gente vai deixar os outros quartos vazios para que vocês possam usar a piscina sozinho, fazer bagunça, aproveitar em família, com privacidade total. De repente eles foram na piscina, aproveitaram, chegaram de manhã, curtiram a piscina o dia inteiro. Final da tarde, eles estão tomando banho, e essa família Goldman escuta um barulho no hotel, estranho. O que é isso? Check-in de outra família entrando nos quartos. E aí os filhos vão falando para os pais, né? Aba, Ima, vocês não falaram para a gente que a gente ia vir no hotel e a piscina ser só nossa hoje e amanhã? Tem alguém aqui fazendo check-in no hotel, amanhã a gente já não vai mais conseguir usar a piscina sozinho, a gente não vai ver se poder nadar, vai ter aquela bagunça, a gente queria ficar em família. Então os pais falaram, é verdade, desceram lá na recepção, perguntaram o que aconteceu. Falaram, puxa vida, a gente fez um erro. A gente acabou de ver aqui que vocês marcaram só para vocês. Não era para a gente alugar os demais poucos quartos que tinham aqui no hotel. Fizemos um erro. Falaram, olha, então manda eles embora, porque a gente quer aproveitar amanhã. E aí o cara da recepção falou, olha, na verdade você tem o direito de mandar ele embora, mas por favor, eles vieram de Bnei Brak, que vai incomodar eles e nossa reputação do hotel. Então, os pais pensaram e falaram, sabe o quê? Deixa eles aproveitarem também. Igual que a gente aproveitou hoje, deixa eles aproveitarem amanhã. Aí os filhos ficaram muito chateados, falaram para os pais, mas pais, Aba, Ima, a gente queria aproveitar hoje e amanhã, mas a gente vai fazer o quê? Não vai nem poder ir na piscina com eles. Aí os pais falaram, sabe o quê? Amanhã a gente vai achar outro programa. Tá bom. Resolveram isso na primeira fim de tarde que eles estavam lá, deixaram. Na mesma noite, eles escutam todo um barulho lá embaixo, perto da piscina, etc e tal. Então, essa família Goldman foi lá ver o que estava acontecendo. Eles veem que uma das pessoas que fez check-in, faz pouco tempo atrás, que eles permitiram, né, apesar do erro, deixar essa segunda família ficar lá, estava de roupa, molhado. Os caras são estranhos, o que aconteceu? Os caras entram de roupa na piscina? E de repente eles veem uma cena muito estranha, uma comoção, falaram, o que está acontecendo? Não é uma coisa normal aqui? Chegam mais perto, e a família Goldman vê que um dos filhos pequenininhos dele estava na água. E essa outra família que eles deixaram ficar lá com engano, correu para salvar eles, e logo, óbvio, veio a Tzalá, fez CPR, aquele curso de respiração de novo para reanimar a pessoa, e depois aquela criança ficou bem. E aí o pai e a mãe falaram para os filhos, uau, a gente acha que a gente fez uma bondade com aquela família deixando eles ficarem aqui, e com o hotel, que fizeram um erro, para aproveitar a piscina amanhã. Na verdade, eles vieram aqui como mensageiros de Hashem. Porque se não fosse eles, o irmão de vocês e nosso filho, não sei o que teria acontecido com ele. Ele caiu na piscina, a gente não percebeu. Se não fosse esses vizinhos que entraram e fizeram um check-in faz pouco, que estivessem lá passeando perto da piscina e pularam de roupa para salvar nosso filho, a gente talvez não teria mais ele aqui. Então, pessoal, quando a gente vive
com outros, com comunicação, próximos, às vezes acontecem uns fachas, uns erros. Quando a gente perdoa os outros, a gente está ganhando um coringa na mão. Esse coringa, no momento de necessidade, Hashem apresenta isso e fala, olha, esse Vitur, esse Malechi, esse não tem problema, que a gente sabe abrir mão quando os outros erram com a gente, que salvam a gente em momentos de apuro. Que Bezat Hashem a gente possa saber se comunicar com os outros, se grudar com os outros e lembrar que comunicação saudável não é o comando somente. Tem que ter um comando inteligente, óbvio, mas é da Bernabe Osne Aham. Falar de uma forma que vai surtir efeito, no momento certo, de uma forma agradável, com amor, com carinho, com vontade que seja escutada. Aí sim, a mensagem surte efeito, e aí sim a gente vê os frutos maravilhosos do que a gente pensou em passar para outra pessoa. Semana de comunicação topíssima a cada um de nós.